Irmãos, quero falar com os irmãos, o tema da palavra hoje é liberte-se de você mesmo. Talvez você fale assim, mas libertar de mim? Como assim? Eu sou tão bonzinho, eu sou tão legal. Quantas vezes a gente já pensou isso? Ou às vezes você já disse assim, mas eu nasci assim. Quem já falou isso? Seja sincero, eu nasci assim. Quando falou, você precisa mudar. Eu nasci assim. Quem já falou? Seja sincero. Olha para o seu irmão e diz assim, então, é por isso que você precisa morrer e nascer de novo. Porque do jeito que você nasceu não dá para servir Jesus. E às vezes a nossa fala, a nossa justificativa é, eu nasci assim, eu sou assim. É por isso que você precisa morrer e nascer de novo. É o que Jesus diz lá para Nicodemos em João 3. Porque se nós continuarmos sendo quem nós somos, não tem como a gente servir Jesus. Então esse negócio de eu nasci assim, irmãos, quando você vai brigar com alguém, né, o casal, eu sempre fui assim. Então você precisa nascer de novo e mudar isso. Não dá para a gente aceitar isso, irmãos. Então a gente precisa se libertar de nós mesmos. E eu tenho certeza que assim como eu, todos aqui têm alguma área da vida que precisa libertar. Ou seja a sua justiça própria, ou seja um complexo de inferioridade, ou seja um sentido de comparação ou de competição, ou tantas outras coisas que nós podemos colocar aqui, né? Mas a grande questão é, quanto que nós estamos dispostos a morrer para nós mesmos para mudar isso? Porque pode ver, por que acaba casamento, irmãos? Porque ninguém está errado, todo mundo está certo. Por que relacionamentos terminam? Porque ninguém está errado, todo mundo está certo. Então a grande questão é o quanto que nós estamos dispostos a nos libertar de nós mesmos, libertar da nossa razão, libertar da nossa justiça própria, libertar do nosso egocentrismo. Porque muitas vezes, irmãos, o nosso eu fala mais alto, amém? Só comigo ou com os irmãos também? Às vezes a gente vive num tempo, né, de tecnologia, internet, que tem muita palavra bonita. Quem já ouviu aquela palavra linda? Eu já disse isso algumas vezes aqui. Siga o teu coração. Uau, que palavra linda, né? Só não tem nada bíblico nisso, mas é linda. E muitas vezes a gente está vivendo isso. Siga o teu coração. Faça o que o seu coração mandar. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, vamos ler na versão NVT. Diz assim, o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Irmãos, às vezes a gente cai naquela inocência de falar, eu estou em paz. Deus conhece o meu coração. Quem já disse isso? Seja sincero. Irmãos, eu não teria tanta paz assim por saber que Deus conhece o meu coração. Porque o nosso coração é enganoso, é corruptível. Sem Jesus nós não somos nada. Então para com esse negócio que eu sou bonzinho, eu sou legal. Ninguém aqui sem Deus vale nada. Então muitas vezes a gente cai no engano da justiça própria, que eu sou isso, eu faço isso. Mas a Bíblia diz que o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e extremamente perverso. Até porque é natureza humana o pecado. O ser humano já nasce com o instinto de querer competir. O ser humano já nasce com o instinto de querer tirar vantagem. É por isso que se nós não tivermos Jesus na nossa vida, irmãos, não tem nada de bom. Então esse negócio muitas vezes, eu nasci assim, mude isso. Isso não é nada bíblico. Pelo contrário, quando Nicodemos chega diante de Jesus, ele fala, como que assim eu preciso nascer de novo? Jesus está querendo dizer de mudar condutas, práticas, mudar o coração, ter uma transformação. E quando nós falamos sobre seguir o coração, é um grande engano, porque o nosso coração realmente é extremamente enganoso, é perverso. Porque, irmãos, quantas vezes o nosso coração fica ofendido, e a ofensa é um perigo, porque quando você está ofendido, você é capaz de fazer qualquer coisa. Falar mal do irmão, criticar o irmão. Quando você está ofendido, você está disposto a tudo. Então esse negócio de seguir o teu coração é um engano. Porque todas as vezes que o nosso coração manda algo, praticamente ele está nos levando à ruína. Então precisamos abrir o nosso coração e realmente confiar em Deus. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio, sim ou não? E é interessante que a Bíblia também nos ensina que ela fala que o que nos faz mal não é o que entra pela boca. Porque o que entra pela boca você vai comer, vai para o estômago, vai para o intestino e depois você vai no toalete e vai tirar. Mas a Bíblia diz que o que nos contamina é o que sai da nossa boca porque procede do coração. Então, irmãos, esse negócio de seguir o teu coração ou faça o que o teu coração mandar é um grande engano. É bonito de se falar, mas é totalmente antibíblico.
E por isso, mais uma vez, pare com esse negócio de eu nasci assim, eu sou assim. Nós precisamos morrer todos os dias e nascer de novo. Olha o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 9, versículo 23 ao 25. Quem achou, diga amém. Amém. Enquanto as pessoas estão pregando por aí, fala, siga o teu coração, faça o que o teu coração mandar, que é totalmente antibíblico, como eu disse, Jesus nos ensina o contrário disso. Vamos ver o que Jesus nos ensina. Disse assim, disse à multidão, se alguém quer ser meu seguidor, ou meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, versículo 24. E se tentar se apegar à sua vida, perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, ganhará, salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a sua vida, sua própria vida, sua alma, perder a sua alma? Então aqui nós aprendemos uma lição, irmãos. Enquanto aquela teologia que quer agradar o ser humano, a teologia que quer satisfazer o nosso ego diz, seja você mesmo, faça o que seu coração mandar, continue do jeito que você é, Deus te entende, Deus sabe do seu coração. Jesus vem e muda tudo isso. Jesus diz, ei, ninguém que morrer para si mesmo pode me seguir. Ninguém que negar sua própria vontade e tomar sua cruz vai me seguir. Então nós precisamos mudar isso, porque nós estamos vivendo um tempo de egocentrismo, irmãos, uma teologia do nosso ego, a teologia do eu-evangelho, né? Sobre eu, não é sobre Jesus, que tudo nós estamos dispostos a perder ou a custar para que nós possamos estar certo. Então nós vivemos um tempo muito perigoso nisso, irmãos, e hoje é dia de ceia, e é dia de nós fazermos algo em memória do Senhor e relembrar Jesus, e algo precisa mudar, não podemos continuar do mesmo jeito. Porque, seja sincero, irmãos, quantas vezes o nosso eu fala mais alto e a gente destrói relacionamento, destrói família, destrói igrejas, destrói ministérios. Por quê? Porque o eu falou mais alto e estragou tudo. Então, diante disso, nós precisamos reavaliar o nosso coração. Mais uma vez eu digo, eu tenho muito temor de dizer, Deus conhece o meu coração. Porque por mais que eu me esforço, se Jesus não estiver em cada decisão da minha vida, eu não tenho nada de bom para oferecer. E eu acredito que você não é diferente de mim. Se Jesus não estiver nas decisões da sua vida, não tem nada de bom para sair da sua vida. Eu sou bonzinho, eu sou certinho. Sem Jesus, seu coração é corruptível. Então nós precisamos entender isso. Enquanto todo mundo diz, siga você mesmo, siga o seu coração, a Bíblia diz, nega o seu coração, nega o seu eu, nega a sua razão, morre para você mesmo, para que Jesus possa viver em você. Ninguém pode ser discípulo de Jesus se não entregar e se não morrer. Ninguém pode ser discípulo de Jesus se não negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo, irmão? Abrir mão da sua razão. O que é negar a si mesmo? É abrir mão do direito de estar certo. E quanto que nós estamos dispostos a tudo isso? O quanto nós estamos guardando nosso coração nisso? Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz o quê? Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede fonte de vida. Então nós precisamos guardar o nosso coração, estar dispostos a guardar, porque se nós não guardarmos o nosso coração, nós nos corrompemos diante de relacionamentos. E tudo isso, por isso que hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre libertar-se de nós mesmos. Porque às vezes, irmãos, a gente quer achar culpado para tudo. Não, eu estou assim por causa do governo, eu estou assim por causa do meu chefe, eu estou assim por causa do pastor, eu estou assim por causa da igreja, eu estou assim por causa do meu casamento, eu estou assim porque as pessoas me injustiçaram. Você já reparou que tudo ao nosso redor está errado, mas você nunca está errado? Será que todo mundo precisa ser liberto e nós somos exemplos? Ou será que em nós há algo que precisa ser mudado? Porque é muito fácil, irmãos, muito cômodo para nós a gente achar desculpa e motivo para tudo. E nós sempre sermos o coitadinho, sempre sermos a vítima. Então, diante disso, quanto que nós estamos morrendo para nós mesmos? Porque a Bíblia diz que é o Senhor que nos justifica. E quanto que nós cremos nisso e dependemos do Senhor e deixamos Ele nos justificar? Ou quantas vezes nós queremos nos justificar por si mesmo? Então, diante disso, irmãos, eu quero falar sobre 3 pontos que nós precisamos nos libertar. Poderia falar muitos, talvez eu continue semana que vem. Mas 3 pontos principais. Poderíamos falar da justiça própria, da razão, do ego.
Mas existem muitas coisas que nos levam ao pecado, muitas coisas que nos levam a nos corromper. E eu estou falando isso sobre libertar de nós mesmos. Eu quero falar sobre 3 pontos. O primeiro ponto é comparação. Nós precisamos nos libertar da comparação. Porque a comparação ela é um grande perigo. Porque a partir do momento que nós paramos de olhar para Jesus, irmãos, nós começamos a fazer comparações. Porque o Pablo, deram 3 curtidas a mais na palavra do Pablo do que na minha. Sei não, hein? A comparação é muito perigosa, irmãos. O dia que eu ministrei, não aplaudiram todas as músicas, mas você viu a Amanda? A Amanda ministrou, todas as músicas foram aplaudidas. Parece brincadeira isso, irmãos, mas isso é o que entra no coração e muitas vezes a gente começa a fazer comparação. Porque quando eu apresentei o projeto na empresa, ninguém nem comentou. Mas você viu o que meu chefe fez quando o outro lá que chegou agora? Irmãos, a comparação mata. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Então, primeira coisa que nós precisamos nos libertar, comparação. Se tem algo que tem te destruído por comparação, irmãos, foge. Se for preciso, fica sem Instagram, fica sem rede social, porque a rede social é um perigo, irmãos. Porque a rede social é um perigo porque você olha lá, alguém posta uma foto viajando lá, está pagando 36 parcelas do boleto. Mas você fala, dinheiro para isso ele tem, né? E a gente gosta de fazer comparações. Ou depois a gente vai entrar nos próximos pontos, que a gente vai querer fazer o quê? Ele fez isso, vou fazer melhor então. Olha o que a Bíblia diz, Hebreus 12, 1 e 2, diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão, ou nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que é peso e que nos torna vagaroso ou nos embaraça, e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi proposta ou foi posta diante de nós. Mantenhamos, que a música fala, reunimos-nos, estaria certo também. O olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Então esse texto, o autor de Hebreus, ele diz o quê? Que uma vez que nós estamos rodeados de uma grande nuvem, uma multidão de testemunhas, nós devemos livrar de todo peso, todo embaraço, todo pecado, toda mentira, toda comparação, toda dúvida que está diante de nós. Por quê? Para que nós possamos, o versículo 2 diz, manter o nosso olhar firme em Jesus, porque Jesus é o autor e consumador da fé. Irmãos, todas as vezes que os nossos olhos se desviam de Jesus, é um problema. Porque enquanto eu estou olhando para Jesus, eu tenho paz, tenho confiança, eu descanso. Mas quando eu paro de olhar para Jesus e começo a olhar para uma situação, circunstância, entra o perigo da comparação na minha vida. Porque ele pode, eu não posso. E isso, infelizmente, irmãos, todas as áreas da nossa vida. No casamento a gente faz comparação. Na família, porque sua família, a minha não é assim. Na igreja. Igreja é um ambiente familiar. Por isso a igreja a gente tem muitas dificuldades às vezes, porque a gente é uma família. E não tem família perfeita, mas nós precisamos ser aperfeiçoados. Assim como casamento, irmãos, não existe casamento perfeito, existe casamento feliz. Também não existe igreja perfeita, existe igreja feliz. Não espere perfeição aqui, porque aqui são pessoas. Mas nós não podemos aceitar aquilo que não é de Deus, precisamos moldar e transformar isso. Então, diante disso, esse texto nos ensina a parar de olhar para as coisas vãs, ou as coisas superficiais, ou as comparações que trazem na nossa vida, e olhar para Jesus. Todas as vezes que nós paramos de olhar para Jesus, e começamos a olhar para as distrações, a gente se perde. Esse é o grande problema. O quanto que Jesus é o padrão na nossa vida. Porque se nós olhamos para Jesus, irmãos, diante de uma injustiça, eu descanso, porque é Deus que me justifica. Diante de um elogio, eu guardo meu coração, porque toda a glória é para Deus. Diante de uma crítica, eu mantenho firme, porque Deus sabe do propósito, e Deus está trabalhando na minha vida para que eu possa ser aperfeiçoado. Então, diante de Jesus, quando eu olho para Jesus, a crítica não me abate, o elogio não vai corromper meu coração, e a injustiça não vai fazer eu parar. Agora, quando eu estou vivendo uma vida de comparação, a injustiça faz eu parar. Eu mudo de igreja, eu mudo de casamento, eu mudo de família, eu mudo de cidade, eu mudo de emprego, e nunca vai resolver, sabe por quê? O problema não é o trabalho, o problema não é a família, o problema não é a igreja, o problema sou eu, o problema é você. Irmãos, enquanto você viver uma vida de comparação, você pode mudar tudo, muda de cidade, muda de país, o problema vai continuar. Por quê? Porque o problema não é o país, o problema não é o governo, o problema não é o trabalho, o problema é você. É por isso a Bíblia nos ensina a olhar para Jesus. E esse é o grande desafio, irmãos. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 2.
Como que eu venço a comparação? Olhando para a direção certa, olhando para Jesus. Colossenses 3,2 diz o quê? Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Todas as vezes que eu sou carnal, eu sou natural, eu olho para as coisas dessa terra, irmãos, eu me corrompo. Porque essa terra quer isso. O reino dessa terra é o quê? Ser o melhor, vencer, ganhar, conquistar, se destacar. Mas o reino de Deus é o quê? Perder para ganhar, se humilhar para ser exaltado. Ser o último para ser o primeiro. O reino de Deus é totalmente contrário dessas coisas. Morrer para ter vida, como nós lemos aqui. Então a grande questão é quando nós olhamos para Jesus, nós paramos de olhar para as coisas dessa terra. Ou seja, nada nessa terra vai ter mais valor do que Jesus. Se tem algo que tem mais valor que Jesus, é porque os seus olhos estão muito mais fitos na terra do que em Jesus. E olha que o texto também diz, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. 2 Coríntios 4, 18. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, não olhamos para aquilo que se vê. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Ou seja, a versão NVI diz, não olhando para as coisas que se vê, porque são passageiras, são transitórias, mas para aquilo que não se vê, porque é eterno. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Ou seja, para onde nós estamos olhando? Porque, irmãos, a comparação ela entra no nosso coração quando as coisas da terra começam a ter mais sentido e mais valor do que as coisas do céu. Porque no céu não tem comparação, no céu não tem competição, no céu não tem intriga. E a Bíblia diz que ligue na terra, aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Então, se nós trazermos isso para a nossa vida, nós vamos mudar o nosso ambiente, porque vamos olhar para o Senhor. Agora, se nós estamos vivendo um tempo de comparação, primeiro, não tem convicção de quem você é em Cristo. Se você precisa de palavras de afirmação, para dizer, não, você é amado, não se esqueça, não, você precisa entender que você não precisa de uma palavra de afirmação do pastor, do líder, do irmão, você precisa olhar para Jesus, Ele já venceu. Todas as vezes que nós olharmos para a terra, nós vamos precisar de um irmãozinho. Você é amado, você é lindo, você é maravilhoso, desiste não. Irmãos, não estou dizendo que é errado fazer isso. Tem momentos da nossa vida que a gente está fraco, a gente precisa um do outro. Mas a gente precisa amadurecer. E dos 3 princípios, dos 3 pontos que eu quero falar hoje sobre nós vencermos e se libertar de nós mesmos, para vencer isso nós precisamos de maturidade. Porque uma criança, ela é imatura. E uma criança, ela é ao ponto de, se você deu para a criança um bolo maior que a outra, ela vai comparar. As minhas filhas, quando elas vão dividir um negócio, só falta pegar a trena, porque elas têm que ser exato, não pode ficar 1 centímetro a mais para a outra. Por quê? Porque é imaturidade. E tem muito crente desse jeito, comparando. Por que o microfone dela é sem fio, o meu é com fio? Mas o dia que eu estava lá, não me deram um crachá. Às vezes a gente está igual criança, irmãos, medindo para ver se está igualzinho. Isso é uma imaturidade. E isso gera comparação. Criança compara. No aniversário da Giovana, eu cheguei e falei, Giovana, parabéns, dei um abraço, fiz algo legal com ela. A Bela já... Para mim, você não fez isso. Eu falei, não fiz hoje, porque hoje é aniversário da Giovana. Mas no seu dia eu fiz. E muitas vezes a gente esquece do que foi feito. Só no dia a gente quer olhar as coisas. E, irmãos, a gente é uma família aqui, mas a gente não pode ser criança desse jeito. A gente precisa crescer. Então, a comparação, irmãos, nos faz parar de olhar para Jesus e olhar para a situação. A comparação nos faz parar de olhar para Jesus e olhar para a circunstância. E todas as vezes que nós olhamos para a circunstância, irmãos, pode ser qualquer um, a gente negocia. Porque a circunstância nos tira a confiança, a circunstância nos desencoraja, a circunstância nos faz desacreditar. É por isso, irmãos, nós precisamos entender para quem nós estamos olhando, se é para Jesus ou para a situação. Se nós olhamos para a situação, nós nos corrompemos. A segunda coisa que nós precisamos nos libertar de nós mesmos. Olha para o seu irmão e diz assim, é competição. Irmãos, assim como a comparação, para a gente vencer a comparação, a gente precisa vencer olhando para Jesus, não olhando para a circunstância.
Para vencer a competição, nós precisamos entender que nós não somos rivais, nós somos família, somos irmãos. O problema é que muitas vezes você vive com alguém olhando para ela como um rival. Não, porque o rapaz que trabalha do meu lado, ele é um rival, porque eu não posso deixar que ele pegue a promoção que eu quero. Então, se ele ganhar, eu vou ter que dar um jeito de prejudicar ele para que eu ganhe essa promoção. Onde isso é de Deus? Isso não estamos falando nem de igreja, né? Mas na igreja é a mesma coisa. Não, eu não posso promover esse irmão, porque senão ele vai se sobressair, vai ser melhor do que eu. Então, quantas vezes a gente, não tão intenso, mas muitas vezes com o coração corrupto, a gente às vezes não faz intencional, com uma forma intencional de ajudar, porque eu sei que eu vou estar me prejudicando. E a grande questão, irmãos, caráter não é aquilo que nós estamos vendo aqui, isso é reputação. E muitas vezes a gente é bonzinho na frente de todo mundo, mas caráter é aquilo que a gente é no nosso secreto. Então, diante disso, irmãos, o quanto de fato nós somos uma família onde nós preservamos e promovemos uns aos outros, ou nós competimos? Porque muitas pessoas estão machucadas com isso, porque as pessoas não podem ver alguém e ser maior que ela. Irmãos, a gente tem que ser aqui uma escada, um piso, para que outras pessoas possam pisar e crescer. Jesus nos ensina isso, ele disse que aqueles que vêm após mim, vão fazer coisas maiores. Sabe, o princípio bíblico não é eu sou melhor, ninguém vai se sobressair acima do Douglas. O princípio bíblico é em aquele que vem após o Senhor. Sabe, aquele que vem após vai fazer coisas maiores. Esse é o princípio de gerar um discípulo. Gerar um discípulo não é para você limitar ele a ele não saber mais do que você. Mas o princípio bíblico é o quê? Eu vou preparar alguém para que ele vá além do que eu fui. E quanto nós estamos dispostos a isso? Seja sincero, irmãos. Porque é muito fácil a gente amar quem está abaixo da gente. Mas no momento que ele começa a sobressair, quanto que a gente ama de verdade? Então, nós não estamos aqui para competir, irmãos. Nós não estamos aqui para ver quem é mais forte. Nós não estamos aqui para ver quem prega melhor. Não estamos aqui para ver quem tem mais oportunidade. Nós estamos aqui para servir o corpo de Cristo. E servir, muitas vezes, é aquele lugar que ninguém está vendo. Deus está se agranando muito mais do que aquele momento que nós estamos aqui. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, versículo 5. Assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo. E todos pertencemos uns aos outros. Jesus aqui, através da vida de Paulo, está nos ensinando que nós somos um corpo, onde Cristo é o cabeça, mas nós somos partes do corpo diferente. Se todo mundo aqui fosse mão, se todo mundo aqui fosse orelha, se todo mundo fosse olho, não teria um corpo completo, teria um monstro, né? Então, às vezes, a gente está querendo se comparar, irmãos, e essa comparação gera competição. Porque a gente vai querer tentar ser o que a gente não é para a gente competir. Não, o Bruno é mão, eu vou ser mão também. Eu não tenho nem talento para ser mão, mas eu quero ser, porque o Bruno está se destacando, eu tenho que ser igual ao Bruno. Então a comparação, ela gera competição. Não, o Pablo toca violão, a partir de semana que vem eu vou entrar na aula de violão, porque eu vou provar que eu toco melhor que o Pablo. O problema da competição e da comparação, irmãos, é que você começa a tentar ser o que você não é de verdade. E fica pesado tentar ser o que você não é. É por isso aqui, Paulo está dizendo que, ainda que nós somos um só corpo, cada membro é diferente, e ele completa o corpo. Tanto em Romanos quanto em Coríntios, Paulo está ensinando sobre o corpo de Cristo, e ele diz, não dá para todo mundo ser mão, não dá para todo mundo ser pé, senão o corpo fica incompleto. Então, diante disso, nós aprendemos o quanto que nós estamos aqui para cooperar, não para competir. Irmãos, Jesus não nos chamou para competir, nos chamou para cooperar. E o maior exemplo disso é Jesus. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir, ao ponto de lavar os pés dos discípulos. Irmãos, se você não for bem resolvido, jamais você vai promover alguém. E aí eu te faço uma pergunta, quanto que você se alegra em promover alguém? Não, jamais. Ninguém me promove, ninguém me elogia, não vou elogiar ninguém. Competição. Então muitas vezes a gente vive dessa forma e nem percebe. A gente precisa se libertar disso. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Quem achou, diga amém. Filipenses capítulo 2, versículo 3.
Diz assim, não sejam egoístas e nem tentem impressionar ninguém. Não tente ser o que você não é. Não tente querer glória para você. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. Irmãos, tudo isso é muito lindo falar. Mas coloque em prática para ver se é fácil. O quanto que você se alegra ver que alguém é melhor que você? O quanto que você se alegra de ver que alguém é melhor ou faz algo mais relevante do que você? Ou aquilo te impulsiona a falar, não, vai ficar assim não. Não, a partir de semana que vem eu vou provar que eu tenho valor nessa casa. Irmãos, além de competição vira vingança. Parece brincadeira, mas isso é muito sério. Talvez não de forma, com palavras explícitas você faz isso, mas no seu coração você já fez. Olha que a Bíblia diz em Romanos 12, volta lá para o Romanos 12, versículo 15. A gente leu o 5, agora vamos ler o 15. Diz assim, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Irmãos, aqui há uma lição para a vida. Muitas vezes a gente acha assim, né? A gente fala, é difícil achar alguém que chora comigo, é difícil achar alguém que paga o preço comigo. Irmãos, eu vou ser bem sério com você. É mais fácil você achar gente que chora com você do que gente que se alegra com você. Sabe por quê? No momento da tragédia, até o inimigo se compadece de você. No momento da tragédia, até o inimigo, ele tem compaixão para poder tentar ajudar. Porque aquilo chama atenção. Mas agora, você achar gente que se alegra com você é um desafio. Sabe por quê? No momento que você está vencendo, no momento que você está conquistando, só quem é amigo de verdade vai celebrar e vai falar, uau, estou orgulhoso, estou feliz. Porque quem não for amigo de verdade, vai ficar com inveja. Quem não for amigo de verdade, vai criticar de vez em elogiar. É por isso que a Bíblia diz, alegra com os que se alegram, chora com os que choram. De verdade, chorar com os que choram, muita gente vai aparecer. Por mais que às vezes a gente fala, na hora da dificuldade não tem ninguém. Não, na hora da dificuldade tem os amigos verdadeiros. Mas é na hora que tem um momento de alegria, de conquista, que você vê quem te ama de verdade. Sabe por quê? É muito fácil, irmãos, a gente amar quem está abaixo da gente. É muito fácil a gente aplaudir quem está debaixo de nós. Mas o grande desafio é quando alguém se destaca, faz algo melhor do que você fez. E aí, quanto que você está disposto a honrar? Uau, quero me alegrar. Irmão, sabe o que eu vejo? E isso é um grande exercício de fé para a minha vida. Eu vejo a igreja como uma família. E eu não sou pai de ninguém, né, nessa forma, mas eu quero dizer assim, como um pai se alegra quando um filho conquista algo, quando um irmão vem contar que trocou de carro, quando um irmão vem contar que comprou uma casa, quando um irmão vem contar que foi promovido. Irmãos, aquilo me enche de alegria. Por quê? Porque eu aprendi a ver isso como família. Se você não vê isso como família, você vai falar, por que ele, Deus? Por que ele foi promovido e eu estou 10 anos orando e não aconteceu? Trocou de carro de novo, eu estou 3 anos tentando trocar de carro, deve estar roubando esse miserável. Sabe o que é isso? Inveja. Sabe o que é isso? Você não se alegrar que alguém pode ser melhor que você. Então é muito difícil você achar quem se alegra com você de verdade. Sabe por quê? No momento da alegria não é para qualquer um que você pode contar a sua vitória. Lembra José? José foi contar para os irmãos que teve um sonho. O que os irmãos fizeram? Está se achando, ó. Vai pagar, está lascado, vamos vender. Vamos matar, né? A intenção era matar. O que acontece, irmãos? Não é para qualquer um que a gente pode contar as nossas vitórias. Tem gente que não se alegra. Então a competição começa muitas vezes aí. Pablo pegou uma SUV 2025 0. Estou profetizando. Não, pode deixar. Não, eu vou. Qual que é melhor que esse aí? Qual que é? Da outra. Então eu chego. Irmãos, às vezes a gente não tem alegria de se alegrar com o irmão, sabia? Eu lembro uma vez que eu troquei de carro, peguei um carro, né? Era um Corsa. Para mim era um carro top. Cheguei, uma pessoa olhou assim e falou, nossa, porta-mala pequeno, né? Ruim esse carro, né? A pessoa não consegue se alegrar com você. É sério, toma cuidado com isso, porque isso é uma competição, pessoas que não conseguem se alegrar com a sua vitória. Então não é qualquer um que está junto para somar de verdade. Porque na hora da dificuldade, irmão, tem um monte de gente para chorar junto. Chorar é fácil. Eu quero ver se alegrar. Lembre-se disso, chorar é fácil. O problema, a dificuldade é se alegrar. Às vezes a gente usa isso o contrário. Não, é difícil achar alguém que chora com você, alguém que luta com você. Irmão, isso é a coisa mais fácil. O mais difícil é você ver alguém que quando vê você bem vai se alegrar e falar, eu estou orgulhoso. E não digo fazer isso porque quer desfrutar, fazendo isso com alegria, mesmo que ele não ganhe nada nisso. Porque é lógico, você vai achar um monte de interesseiro que quando você tiver algo, ele vai querer andar com você para desfrutar. Mas não estou dizendo sobre isso. Eu estou dizendo sobre a questão de você se alegrar. Falar, como eu estou feliz de ver que o irmão lá comprou, conquistou, venceu, mudou de emprego, mudou, melhorou a vida. É isso. E eu não vou ganhar nada com isso. Isso é alegria de verdade.
Então, quanto nós estamos, irmãos, quantas vezes nós precisamos nos libertar de competição, de realmente entendermos que nós não somos rivais, não estamos competindo para quem vai ter mais, mas estamos aqui para ser uma família. E por último, algo que a gente precisa se libertar também da condenação, porque a condenação mata a nossa vida. Primeira coisa, irmãos, se o Senhor Jesus não nos condena, porque às vezes a gente quer ser um juiz e ficar condenando um ao outro, né? Quer ficar julgando, ficar apontando. E eu digo isso de uma forma superficial, às vezes até de hipócrita, porque muitas vezes você faz pior, mas você quer julgar o que o irmão está fazendo. Mas nós precisamos ser libertos da condenação, irmãos, e nesse sentido não quero dizer sobre alguém te acusar, te condenar, mas de você não se sentir condenado. Porque muitas vezes a gente trava a nossa vida porque a gente se sente condenado. Eu não posso porque eu não tenho capacidade, eu não posso porque você não sabe como foi minha vida, eu não posso porque ninguém me dá valor, e você traz uma condenação para a sua vida. Olha o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 8, versículo 1. Assim, irmãos, como para eu vencer a comparação, eu preciso parar de olhar para as coisas dessa terra e olhar para Jesus. Para eu viver uma vida sem condenação, eu preciso estar em Cristo. Se eu não estiver em Cristo, eu vou viver de condenação. Se eu for alguém superficial, eu vou viver debaixo de condenação, porque a comparação, a competição traz condenação também. Uma coisa leva a outra. Traz complexo de inferioridade, traz necessidade de palavra de afirmação, mas nunca vai estar bom. Porque enquanto a gente estiver tentando preencher o nosso vazio com coisas dessa terra, o dia seguinte vai estar vazio de novo. Porque isso até de uma forma biológica é assim que acontece. O alimento, a vida, um estudo, enquanto você não preencher, vai esvaziando. Agora a grande questão é o quanto que nós somos cheios de Cristo e nos mantém cheios. Olha o que a Bíblia diz. Agora, portanto, já não há mais nenhuma, não é algumas ou depende da condenação, diz não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Qual é a condição para não ter condenação? Estar em Cristo Jesus. Irmão, se eu estou em Cristo Jesus, por que eu vivo debaixo de condenação? Porque a condenação automaticamente traz comparação e competição. Porque eu não me sinto hábil, eu não me sinto capaz, eu não me sinto merecedor, e por isso eu começo a tentar identificar e comparar coisas. A condenação gera morte, irmãos. E muitas vezes a gente vive dessa forma, e quando nós nos sentimos condenados, nós deixamos muitas vezes Satanás usar a nossa vida. E diante disso, às vezes a gente prejudica pessoas. Agora, quando a gente entende que a gente é amado, entende que o Senhor morreu por nós e nos deu vida, não tem por que a gente viver debaixo de condenação, irmãos. Às vezes falar, mas eu não sou merecedor. Concordo, eu também não sou. É por isso que existe a graça de Deus, porque ela nos alcançou, a gente não merecia. Mas por isso que Jesus morreu na cruz no nosso lugar, a cruz era para nós. Mas não há mais condenação, não tem por que nós ficarmos vivendo, alimentando isso, trazendo vergonha, inferioridade ou um vitimismo. Não podemos viver dessa forma. Porque senão a gente vira o patinho feio, né? Eu sou um tadinho, eu sou um coitadinho, ninguém me dá valor, é porque eu sou assim, é porque o meu passado foi difícil, é porque eu sou pobre, é porque é isso. Irmãos, quantas vezes a gente quer rotular coisas? Não, quem conhece Cristo não tem condenação. Quem conhece Cristo olha para Jesus e para de viver condições. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 32 e 36, não ao, e. 32 e o 36. Diz assim, então conhecerão a verdade e a verdade o libertará. Se a gente está em Cristo, a gente conhece a verdade, a gente tem que viver uma vida liberta, irmãos. Não faz sentido a gente viver uma vida presa, uma vida de condenação. E o versículo 36 diz o quê? Portanto, se o Filho os libertar, verdadeiramente vocês serão livres de fato. A grande questão é quanto que nós vivemos essa liberdade, irmãos? Porque muitas vezes a gente vive uma vida condicional. Uma vida condicional ao ponto de, será que Jesus me ama mesmo? Será que eu não fui escalado essa semana porque eu não sou amado? Será que... A gente começa a fazer comparação, irmãos. E mais uma vez, a comparação e a competição nos leva à condenação. E a condenação nos leva à competição e à comparação. É um ciclo. Porque a gente começa a alimentar o nosso coração. Eu acho que é porque eu não sou amigo do Pablo. Não, se eu fosse do GC do Tiago, acho que eu teria mais chance. E a gente começa a procurar motivos para a gente conseguir ser aprovado. Irmãos, quem nos aprova é Cristo, não é o homem. Nós não fazemos para o homem.
Agora, quantas vezes a gente está perdendo tempo fazendo comparação, competição, ou muitas vezes vivendo debaixo de condenação e não tem paz, não tem alegria, porque sempre a gente acha que é por causa da gente. A gente acha, irmãos, quando a gente vive uma vida de condenação, quando a gente vive uma vida sem propósito, a gente não tem paz. Eu vejo o Marcelo e a Paty lá, e o Marcelo olha para a Paty falando, olha lá, está falando de mim, ó, certeza, ele deve estar criticando o que eu falei agora da palavra. Olha lá, não elogia. Quando a gente está desse jeito, a gente não é resolvido, irmãos. Eu vejo o irmão lá conversando, falar, certeza, está falando de mim, ó. Olha lá. Sabe quantas vezes a gente vive desse jeito, irmãos? Sabe, um complexo de inferioridade. Não, é porque ninguém me dá valor. Irmãos, se o que Jesus fez por você na cruz, há 2025 anos atrás, não é suficiente, nada mais vai ser. Às vezes você está esperando que o irmão aplauda você, você acha que isso vai mudar alguma coisa? O que Jesus fez vale muito mais que isso. O quanto nós estamos dispostos, irmãos, isso traz, sabe, a trazer um nível de maturidade, ao ponto que a gente possa entender que não é sobre a gente ser o centro da atenção, não. O problema é isso, que muitas vezes a gente está vivendo, e a gente está acostumado com a internet, com as coisas, é que eu preciso ser elogiado, eu preciso estar em evidência, eu preciso ser reconhecido. Irmãos, onde está escrito isso? Não, é sobre Jesus, não é sobre nós. Irmão, se ninguém te aplaudir, está tudo bem, se não fez para a pessoa. Ah, mas eu investi na vida daquela pessoa. Irmãos, você não é dono de ninguém. Porque quantas vezes a gente vê, paguei o preço. Quantas vezes eu fui visitar aquela pessoa 3 horas da manhã e agora sai. E daí? Ela é sua por acaso? Você é dono dela? Para de querer ter posse de algo, irmãos. Nada é nosso, a gente faz para Jesus. Para encerrar, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. E a banda já pode subir. Esse texto nos ensina um nível de maturidade. Porque muitas vezes como igreja a gente faz as coisas por esperança ou por fé. Fazer isso com Jesus está ótimo, né? Mas o problema é quando eu faço as coisas por esperança ou por fé. Não, eu vou fazer aquele bazar e eu tenho a esperança que as pessoas vão vir me elogiar. Mas as pessoas não vêm elogiar. A partir de semana que vem, não conta mais comigo. Ninguém reconhece o que eu faço nessa igreja. Muitas vezes, irmãos, eu faço com fé. Eu tenho convicção que eu vou ter retorno. Aí as coisas não acontecem. Não vou fazer mais. É por isso o texto diz, vamos ler comigo. Diz, 3 coisas, na verdade, permanecerão. Repita aí comigo. A fé, a esperança e o amor. E o maior delas é? Irmãos, isso é uma lição para a gente viver uma vida como família, como comunidade. Se você estiver se relacionando por esperança, sempre aquilo que você fizer, você vai ter uma esperança de ter um retorno. Nossa, eu ajudei o Bruno, eu esperava que ele vinha me elogiar. Se eu faço por fé, eu tenho convicção de retorno. Não, eu estou fazendo porque eu tenho fé que eu vou ser abençoado com isso. Eu estou fazendo porque eu tenho fé que na hora que ele estiver bem, ele vai me ajudar. Também espero um retorno. Agora, quando a gente faz por amor, se você ler depois da lição de casa, né, 1 Coríntios 13, fala sobre o amor, que ainda que eu falasse o dom de línguas, mas não tivesse amor, vale nada. Ainda que eu movesse montanhas, se não tiver amor, é só barulho. Mas a Bíblia diz o quê? Que o amor de Jesus é incondicional. O que é incondicional? Não tem condição. É por isso, Paulo, ele conclui que agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Sabe por quê? A fé, você sempre vai fazer algo esperando o retorno. A esperança, você sempre vai fazer algo tendo expectativa que algo vai voltar. Mas o amor incondicional, tipo assim, eu fiz, se ele não reconhecer, não tem problema. Porque o amor incondicional, ele não espera nada em troca. Enquanto a fé e a esperança tem, sim, um retorno, ou uma esperança, uma expectativa de retorno, o amor não. Porque quando eu amo incondicionalmente, eu não faço esperando que você vai me retribuir. Ah, não vou ser mais pastor dessa igreja não, porque ninguém me elogiou. Não, eu não tenho essa expectativa e nem quero isso. Por quê? Porque eu não faço com fé, com esperança. Entenda isso, irmãos, a partir do momento que você liderar um GC, a partir do momento que você liderar um ministério, a partir do momento que você for membro de uma equipe, de um ministério, e fizer por amor, está tudo bem. Se não me elogiou, nem esperava isso. E se elogiou, eu guardo meu coração, porque não é para mim, toda a glória é para Jesus. Irmãos, quando a gente entende o amor, eu não faço mais esperando em troca. O
problema é que muitas vezes a gente criou um coração de retorno, onde, tá bom, eu vou ficar lá, eu vou atender, eu vou ficar no staff, eu vou ficar no atendimento, eu vou cuidar das crianças, mas o que eu vou ganhar com isso? Isso é fé, ou isso é esperança. Agora, quando você vem com um coração de amor incondicional e diz, eu quero ajudar, mas irmãos, eu nem sei se vai ter alguma, não tem problema, eu só quero ajudar, eu só quero amar, eu só quero cuidar, eu só quero ter um coração que ajude. Isso muda tudo. Agora, irmãos, esse é o momento que nós precisamos guardar o nosso coração. Eu comecei dizendo Provérbios 4:23, acima de tudo guarde seu coração, porque dele procede fonte de vida. Se o meu coração tiver uma intenção de ter retorno, o dia que eu não tiver retorno eu vou embora, irmãos. Por quê? Porque a minha expectativa não foi atendida. Agora, se o meu coração estiver fazendo por amor, não tem problema, é o Senhor que me justifica. É o Senhor que reconhece. Ainda que a gente não faz por retorno, irmãos, a Bíblia diz lá em Coríntios que tudo que nós fazemos não é em vão, o Senhor nos recompensará. Mas não é por isso que nós fazemos nessa terra. A grande questão é óbvio, isso fala de galardão também, fala de eternidade. Mas a grande questão é o quanto que nós estamos dispostos a servir Jesus e quebrar barreiras, quebrar toda a competição, toda a comparação, toda a condenação que muitas vezes nos gera intrigas, quebra de relacionamento. Eu quero te convidar a fechar seus olhos por um momento.